Reflexão diária do Evangelho, Padre Afonso, Arquidiocese de Diamantina. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda: quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, os fariseus e mestres da lei ficam escandalizados ao ver que os discípulos de Jesus comiam o pão sem ter antes lavado as mãos, e questionam Jesus sobre isso, e observavam com a única pretensão de pegá-lo em contradição. Jesus fica irritado e também questiona a própria tradição da lei. Jesus sempre guardou as leis de Deus. O que ele criticava e não aceitava eram as regras criadas pelos homens. Os fariseus praticavam a lei de Moisés, distorcendo-a do espírito da lei para seguir a tradição dos homens. Jesus os chama de hipócritas e cita Isaías dizendo que honrava a Deus apenas com os lábios, mas não com o coração. E para mostrar a todos o quanto eles eram falsos, Jesus cita o quarto mandamento: honre seu pai e sua mãe. Os fariseus consagravam a Deus o que era devido a seus pais. Dessa forma, tornavam seus bens intocáveis. E assim estavam dispensados de ajudar seu pai e sua mãe. E não era esta a vontade de Deus. Os fariseus que estavam ali para espionar e condenar Jesus
foram desmascarados por ele. Aprendemos hoje que não devemos colocar as tradições e as leis acima do amor e não sermos hipócritas. Não importava para Jesus se seus discípulos lavaram ou não as mãos. O que importava era que precisavam se alimentar. Não devemos usar a lei e a religião para dominar e oprimir, mas para trazer de volta ao convívio social e religioso os pobres e oprimidos. Devemos cumprir nossos deveres religiosos, mas não nos deixemos dominar pelo orgulho, pela inveja ou pelo ódio, a ponto de cometermos arbitrariedades. Não devemos buscar conquistas, louvores, respeito, admiração, tentando desmoralizar quem nos incomoda. Jesus nos diz que todas as coisas más que saem de dentro de nós é que nos tornam impuros. Caríssimos, peçamos ao Espírito Santo que tenhamos um coração humilde e limpo para lermos e entendermos as Escrituras e o que ela nos ensina, e assim possamos permitir que o Senhor nos abra os olhos para não deturparmos seus ensinamentos. Deus vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.